reforma tributária é uma mudança estrutural, tem um impacto muito importante nas empresas. O setor de serviço vai pagar a conta, porque é o setor com maior impacto. Então, para o empresário, eu acho que ele tem que ter muita estratégia e muito cuidado na forma com que ele vai absorver ou vai repassar esse imposto. Por mais que você tenha experiência, você seja um cara muito maduro na gestão, na organização de tudo ainda existe um efeito colateral e um risco. Por mais cautela que você tenha, dependendo do cenário, se mudar. Eu tava te dando um exemplo ali atrás, a gente conversando ali. Eu nunca imaginei que uma empresa tal desse problema, de tão estruturada e tão saudável que era. E deu. Risco de mercado. Se entrar PT, quem sabe o que vai acontecer no mercado novamente? Porque investidor estrangeiro fica, investidor estrangeiro sai. O risco Brasil, no nosso ponto de vista, ele vai aumentar. Meu amigo, ninguém merece sair na rua parecendo uma árvore de Natal, né, meu camarada? Todo colorido, cheio de lantejoula, parecendo uma colombina no carnaval, que tem gosto pra tudo. Se você gosta, o problema é seu, mas menos é mais. E por isso que eu uso o minimal. Preto, cinza, branco, tem gente que vai falar que é muito comum, é muito básico. Básico é bem feita a elegância. Você prefere colocar um blazer bem festa junina? Então, o gosto é gosto. Lázaro não, minimal, tecido egípcio, camisa não amarrota, não estraga, não dá bolinha, qualidade fenomenal. Você tá pronto para tudo. Quer ficar elegante? Bota um blazer, que também não seja de lantejoula. Minimal é para isso, para quem quer estar bem vestido, elegante todo dia e não tá afim de sair para desfilar na avenida igual carnaval. Fala, galera do Padrinho Podcast. Episódio duplamente especial, porque ela já teve aqui uma vez e agora ela vai voltar para falar como cuidar do seu dinheiro, qual que é o impacto na reforma tributária, o que tu tem que fazer para fazer a coisa certa, para cuidar do seu patrimônio que você demorou para conquistar. Então, pela segunda vez, a amiga Elaine, CEO da Garim. Elaine? Bem-vinda. Obrigada. Tchim. Opa, Sexta-feira de carnaval, você me desculpa, mas vai ter que ser tomando vinho. Senão não dá para gravar. Exato. E o bom é que hoje você tá com tempo, né? Então hoje a gente pode ficar à vontade, eu não tenho nada para fazer hoje. Se Deus quiser, eu volto a trabalhar na quarta. Viajo às 18 horas. Então, até quarta-feira, 18 horas, tô de boa. Elaine, só para recapitular para essa turma do Padrinho Podcast. Quem é Elaine? O que você faz? Aí a gente vai bater um papo nesse assunto que tá fresquinho, que é os efeitos da reforma tributária no bolso do empresário, no bolso da pessoa física, como é que a gente administra melhor o patrimônio. A gente vai passar por tudo isso. Mas faz um refresh aqui para essa turma. O que a Elaine faz e quem é a Elaine novamente? Aí a gente entra. Bom, Elaine Pagani, 30 anos de mercado financeiro. Eu sou CEO da Garim, Multifamily Office. Nosso grupo tem mais de 30 bi sobre gestão. E com o perfil de cliente que o mercado chama de ultra high, que é um ticket médio de 35 milhões. E atuo como conselheira também em algumas empresas, entre elas a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que eu também coordeno a Comissão de Assuntos Econômicos, sou estrategista, enfim, acumulei um pouco de experiência aí nesse tudo no período. setor financeiro. Sempre no mercado financeiro. Que legal. Então, primeira pergunta para você. Tá aqui, reforma tributária. Quais os impactos na pessoa física, na pessoa jurídica? Como é que a gente protege o patrimônio? Como é que se orienta? O que as pessoas precisam saber sobre investimento nesse momento que só se fala disso? Só. Quem tem muito ou quem tem alguma coisa está preocupado com isso. Mudou o jogo completamente, né? A reforma tributária, ela vai fazer com que o Brasil se divida em antes e depois da reforma, né? E de fato, ela foi aprovada no final do ano e nós fizemos na Garim mais de 50 reuniões, né, de planejamento, porque hoje você tem que entender exatamente qual a situação de cada cliente, de cada empresa, porque quem não se programar vai pagar a conta. E a conta
é cara, porque é um impacto, um impacto em serviços, principalmente, impacto na distribuição de renda, e é um impacto importante. Então, você tem que se organizar, você tem que rever estrutura societária, sucessão, estrutura de investimento. Enfim, você tem que revisar a sua empresa e a sua vida na física para entrar no jogo, né? E não pagar a conta. Fê, eu lembrei de uma coisa aqui agora. A vida ao vivo é assim. Cláudia falou comigo que é amante de vinho, nós não demos uma taça de vinho para ela, pelo amor de Deus. Você pega uma taça de vinho para Cláudia aqui, eu conversando com ela, você me desculpa, eu sou dislexo. Entendeu? Eu sou dislexo, e a gente conversando ali, batendo papo, eu perguntei se você gostava de vinho, você falou, tudo tem vinho, e eu não ofereci uma taça de vinho, pelo amor de Deus. Só por causa disso você vai ter que tomar uma garrafa. Mas, Davi, pode deixar gravado, tá? Não tem problema não, pode ficar. Es parte de la vida, sí. Yo estoy me quedando viejo. Entonces yo estoy me quedando viejo y a veces me olvido. Yo olvido de todo. Sí. Yo no recuerdo cómo hablas en castellano, pero es así. Yo no me quedo viejo. Yo me cambio para vintage. ¿Sí? ¿Está bien? Ven acá para las personas conocerte, ¿sí? Es una chica chilena, ¿sí? Muy para los chicos que están nos asistiendo ahora. ¿Es eso? Con vino ahora. Ahora sí. Ahora sí. Disculpa. Entonces decimos así, no estoy envejecida, no estoy vieja, estoy usada. Estoy usada. Sí. Usada es bueno porque usado también tiene más experiencia. Mejor una página escrita que una página en blanco. Sim. Agora vamos voltar. Vamos lá. Elaine, me conta uma coisa. O cara que está ouvindo a gente é empresário, conseguiu um patrimônio. Quais os cuidados agora? O que ele tem que fazer? A gente não está falando de sonegar, estamos falando nada disso. Estamos falando da melhor orientação, que é isso aqui, ó. O tema preocupa o empresário e investidor, proteção de patrimônio. O que afeta? Primeiro, o que afeta? E segundo, quais os cuidados? Bom, afeta, é uma mudança estrutural, né? Quer dizer, afeta a liquidez, afeta a margem da empresa, mas é interessante que quando a gente recebia um cliente novo, a primeira conversa era sobre a carteira de investimento, o perfil que ele estava fazendo. E hoje a primeira conversa é sobre a estrutura. Porque se você não estiver estruturado, quer dizer, se é um investidor, busca ali 15% ao ano, paga 10% na distribuição de dividendos, como é que fica essa conta? Um e-mail na cabeça. Então, então a gente tem esse cuidado hoje de entender a estrutura. Um e-mail na cabeça não, é muito mais, porque é na distribuição de dividendo. Porque você tem 15% ao ano, é na aplicação. Exato. Na hora que você joga da empresa, é na cabeça. O cara jogou 100 mil, ele perdeu 10 mil. Pois é. Então, isso é um ponto, inclusive, interessante. Por quê? Porque nós recebemos muitos empresários, muitos clientes com análise tributária feito por advogado, que está ótimo, super bem feito, porém, o tributarista, muitas vezes, ele esquece de colocar o custo do dinheiro, né? Então, quando você refaz essa conta, colocando o custo do dinheiro nesse período... O custo do dinheiro é o custo do Brasil, viu, gente? Só para explicar para eles, o custo do dinheiro é quanto seu dinheiro renderia. Exato. Se ele tivesse bem aplicado e não parado. Não, é um juros composto da sua aplicação para frente. Exatamente. E tem que entrar na conta, né? Não, tem que é a realidade. Tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta. Então, como um exemplo, eu peguei uma análise de um cliente grande, importante, com uma distribuição alta. E qual foi a análise tributária? Ok, você vai pagar 10% mês a mês. Porque como funciona na regra? Eu acho legal esclarecer isso. Para quem tem uma distribuição acima de 50 mil reais por mês, então vamos lá, distribuiu 60.
a empresa já tem a obrigação de reter 10%. Então, a pessoa vai receber 54%. E assim acontece mês a mês. Isso já está valendo para janeiro? Opa, já está valendo para janeiro. No final do ano, quando você fecha a informação para o imposto de renda, no momento de declarar o IR, é feito um ajuste. Então, vamos lá. A pessoa que teve uma distribuição acima de 600 mil por ano. Cara, matemática simples. O direito é 50 mil por mês, 600 mil por ano. Eu distribuí 1 milhão. E aí? Existe uma alíquota aí, uma tabela, que você bate os 10% quando você distribui 1.200.000. Até 1.200.000, você tem uma tabelinha, distribui 1 milhão, por exemplo, pagou 8. Só que isso é lá no ajuste do IR, porque no mês a mês você vai pagar 10. Então, vamos lá. Fechou, vamos lá para o IR, tá? Você teve uma retirada, rentabilidade de conta local, rentabilidade de conta offshore, aluguel, toda a sua receita, ela vai entrar ali na alíquota de 10%. E você vai descontar o que você já pagou de imposto. Então, por exemplo, investimento local, você tributa já o imposto ali na aplicação, você desconta, né? Então, você faz uma conta de quanto você deve versus quanto você já pagou. E aí você tem uma diferença, que pode ser uma restituição ou um pagamento adicional. Então, por exemplo... Deixando claro, esse pagamento vai acontecer mensalmente ou só no ajuste no final do ano? O ajuste vai acontecer no IR. Sim. Só que... Mensalmente já vai... Mensalmente vai ser... Já vai emitir no DARF? A empresa emite e paga. A empresa é responsável por esse pagamento. Quer dizer, então você já recebe descontando 10%. É basicamente um empréstimo aí compulsório que você ajusta no IR. Mas aí, vamos lá. Quando você falou, vamos fazer uma estruturação, não é sonegação. Não, é de fato utilizar as ferramentas que o mercado dispõe para que você otimize essa questão. Então, quando você começa a distribuir 60 mil por mês e você tem aquele impacto dos 10% na renda, você já começa a pagar em janeiro, fevereiro, aí você tem o IR ali no começo do ano, que você vai receber a restituição aproximadamente em agosto. O que acontece? Nesse período todo, você está fazendo um empréstimo para o governo e você vai receber isso 18 meses depois, se tiver ajuste para receber. Quando eu vejo muitas análises, o que acontece? Qual é a conta do tributarista? Ele vai lá e faz essa conta do ajuste. Bom, então é o seguinte, você tem um determinado valor que você já vai contribuir no decorrer do ano, com base na análise do IR do ano anterior, e você vai ter uma diferença de imposto que, ok, você vai zerar, você não vai ter imposto devido nem a restituir. Só que aí qual é o ponto? Cadê a conta do custo de oportunidade, né? Porque, enfim, está deixando esse valor na mesa. Então, o que a gente... A gente trabalhou muito nessa análise no final do ano, no planejamento tributário, que se você deixa para distribuir... Bom, se você deixa para distribuir lá em dezembro, você captura a rentabilidade desse percentual que você pagaria, dos 10%, e você tem ali, você captura o ganho financeiro até o final do ano, onde você, naquele momento, se conseguir fazer a distribuição até lá, você tem um benefício. Porém, qual é a nossa estratégia principal, que foi o que a gente fez ali para quase todo mundo que fez o planejamento tributário? O mercado financeiro, ele sempre tem que atuar conforme a estratégia. E é interessante porque, por muito tempo,
A nossa orientação era aplicar através da pessoa física, porque você tem produto com isenção fiscal, porque na pessoa jurídica você tem uma tributação adicional. E a gente, de fato, só recomendava deixar o dinheiro na pessoa jurídica quando era ali tesouraria, caixa da empresa. Agora, o cenário mudou. Então, qual é o cenário agora? Vamos criar uma holding, vamos distribuir para essa holding, por quê? Transferência de CNPJ para CNPJ não tributa, por enquanto. Certo? Por enquanto. Você sabe que tem até um projeto para tributar 10%, se eu não me engano, do patrimônio. Quer dizer, as pessoas confundem patrimônio com liquidez. Pode ficar preocupado, mas não vai passar. Óbvio que não vai passar. Aí chega a ser uma insanidade. Então, porque para você formar seu patrimônio, você já pagou imposto lá atrás. Exato. Você pagou os 10%. Patrimônio não é liquidez. Patrimônio não é liquidez. É o dinheiro que você acumulou durante sua vida, em ativo ou não ativo, em liquidez ou não liquidez. Não interessa, tá acumulado. Não, exato. É uma loucura isso. E, bom, então vamos lá. O que a gente tem feito? Criamos a holding. A holding se torna sócia da empresa principal, no lugar da pessoa física, e a holding recebe essa distribuição. Mesmo você tendo uma tributação adicional, porque você sabe, investimento na empresa, você faz o ajuste contábil e tem uma diferença de imposto para pagar. Quando você coloca ali na conta, na ponta do lápis, o retorno que você tem no final do ano, se você investir na holding, mesmo pagando essa diferença tributária versus pagar os 10% na distribuição da pessoa física, faz muito mais sentido você investir na holding. Então, como essa tributação ela foca em alta renda, a maioria dos clientes tem recurso na física para viver tranquilamente e sem entrar no principal, né? Ainda fica ali com juro real e consegue fazer o complemento de renda acima dos 50 mil, utiliza a liquidez da física. Só traduzindo, o que ela está dizendo é o seguinte: você tem uma poupança lá guardada, que sempre ficou guardada. Hoje, em vez de você tirar o dinheiro, emitir dividendos ou antecipar dividendos para pagar a sua conta do cartão de crédito, água, luz, telefone, você está recomendando que essa poupança que eu falo não é um saldo guardado de patrimônio, você usa ele e você distribui somente até a alíquota. É essa a sua recomendação? É essa. E também é comum, por exemplo, você coloca como sócio da holding o casal. Você pode distribuir 50 para cada, né? Aí a gente entra numa tendência também inversa ao que a gente via no passado. Que no passado era a pessoa física se tornando a pessoa física crescendo financeiramente e esgotando a pessoa jurídica. Hoje a gente tem a figura ali do meio, que é a holding, né? Nem a empresa operacional, nem a pessoa física. Então, a tendência para quem não tem liquidez suficiente para complementar o custo de vida sem mexer no principal, a tendência é que essa holding se capitalize e a pessoa física ela comece a consumir o recurso. Mas vamos lá, se você não tem condições de deixar o recurso na pessoa jurídica, a ideia é que você tente segurar essa distribuição o máximo de tempo possível. E faça isso talvez em dezembro, justamente porque você vai emprestar o dinheiro para o governo por um período menor. Então, você está capturando ali o custo de oportunidade de uma renda fixa, mercado financeiro, e você, no decorrer do ano, você tem esse ganho, né? E você vai emprestar o recurso ali para o governo num espaço menor. Então, esse tipo de reestruturação a gente fez com muitos clientes, né? Isso impactou diretamente na questão de sucessão, porque quando você cria holding, muita gente tinha ali a questão de sucessão como a transição de vida, né? Então, esperava um pouco mais para pensar nisso, para pagar imposto. Mas agora, a holding, ela é uma estrutura necessária para se organizar e quem não estiver organizado vai pagar a conta, né? Porque o jogo mudou. E até criar uma nova regra, essa é a mais
saudável que você está dizendo para ele. Seguinte, antes seu CPF era dono da sua empresa, agora o CPF é dono de uma hold, a hold é dono da sua empresa. E você circula o dinheiro até aqui. E outra coisa, que a outra dica que ela deu. Pô, você tem um patrimônio lá parado. Para que você vai distribuir o dinheiro da empresa? Para pagar seu cartão de crédito, para pagar suas despesas fixas ali que passam de 50 mil. Você usa aquilo que já está lá parado e deixa guardado da empresa. E para fazer um possível ajuste no final do ano, que é aonde você vai ter mais condição de mensurar dentro da lei como ter o melhor planejamento. Exato. Isso não é uma estratégia para fugir do sistema. Não, isso é uma estratégia de proteção. E nesse momento, quando a gente cria a hold, a gente antecipa a conversa sobre sucessão. E aí, por exemplo, patrimônio imobiliário. Patrimônio imobiliário sempre foi uma questão discutida se fazia sentido manter na pessoa física ou integralizar na holding. Qual era o grande vilão desse movimento? O ITBI. Então, que acabava não fazendo sentido. Hoje, a gente tem uma oportunidade que vem de encontro com esse momento também de impacto tributário, que existe um projeto que o mercado acredita que será aprovado aí num período curto, que é da imunidade do ITBI. Que isso significa que você pode pegar o seu imóvel na pessoa física e integralizar na holding sem pagar o ITBI, tá? Isso é um projeto que de 4 votos, 3 foram a favor, a gente está esperando aí o 4º voto, mas que deve sair. Mas antigamente era assim, não? Você integralizar na hold, você não pagava, só você pagava quando você vendesse. Em menos de 5 anos. Não, é assim. Recentemente houve aí uma abertura da Prefeitura de São Paulo, não sei, em outra cidade, que se você integralizasse o imóvel sem a finalidade de gerar renda, você poderia ter a imunidade do ITBI, desde que você ficasse, se eu não me engano, 3 anos sem gerar renda no imóvel. Então, era uma forma... Ou seja, não alugar nada, você morasse lá. O imóvel da família. Só que agora a gente olha para a carteira imobiliária que gera renda. Por que que isso passou a ser tão importante nesse momento, considerar e ter um olhar estratégico sobre isso? Primeiro, porque a gente tem a oportunidade da imunidade. Enquanto isso não se torna lei, existe a alternativa de entrar com mandado de segurança para recolher o ITBI e aprovando a lei, você retorna esse recurso. Mas, enfim, a gente acredita de fato que essa imunidade vai se tornar lei num curto espaço de tempo. Com isso, você pode integralizar os seus imóveis na holding, que primeiro vem toda a questão de sucessão, governança. Você sabe o quanto governança é importante, né? Porque uma estrutura familiar sem governança, ela não se sustenta, quer dizer, não perpetua ali o patrimônio para as outras famílias. Quer dizer, isso acontece, mas sem governança, a possibilidade de gerar conflito é muito grande. Uma pergunta que eu ia fazer era essa. A gente sempre falou em holds familiares por uma questão, evitar conflito. Por uma questão de facilidade na distribuição de cotas em caso de falecimento, uma série de coisas. Hoje, vai além também agora, né? Vai. Agora entra a questão econômica. Sim. Não só evitar conflito, distribuição de cota em caso de falecimento, nada disso. Pro investimento também faz sentido. Então, vamos lá. São alguns pontos de extrema importância. A questão da sucessão, da governança, da otimização fiscal. Mas, quando você integraliza um imóvel, você tem um ponto ainda muito mais importante como reflexo. Por quê? O grande impacto dessa mudança tributária, que é o setor de serviços, no meu ponto de vista, quem mais sofre é o investidor imobiliário que vive de renda. Por quê? Vamos lá. Essa reforma tributária, ela trouxe o IBS e o CBS, que são 2 impostos que unificam os outros impostos, que é um imposto federal e um imposto estadual, que vai ser aplicado
penalizando, de fato, de uma forma importante, serviços, o setor de serviços, e no caso da renda imobiliária, ele vai ser aplicado, o que significa que se você é uma pessoa física e você paga 27,5% de imposto da sua renda, você vai passar a pagar 35%, porque o imposto ele vai aumentar gradativamente, chegando a 8%. Ou seja, para você ter um impacto de 35% numa renda de locação, é um impacto importante. A gente vai observar muita gente revendo essa estratégia, além de ter um impacto no mercado. O que vai acontecer? O proprietário do imóvel ele vai absorver esse prejuízo, ele vai repassar isso para o mercado vai absorver esse aluguel mais caro. Então, quer dizer, a gente está aí num risco, num momento de instabilidade muito grande. E o que acontece? Quando você integraliza esse imóvel na holding patrimonial, você passa, a holding aí ela precisa ter o KNAI de gestão, compra e venda de imóveis próprios, né? Você passa a pagar uma tributação menor, que hoje é de 11,2% e que também vai ter um impacto dos impostos que vão chegar a 8%, só que você vai pagar ali no final 19%. Então, quer dizer, você tem um ganho ali de 19% para os 25% que você vai deixar de tributar. Então, veja como é importante hoje a estrutura de você olhar com muito cuidado o que faz sentido ficar no seu CPF, ficar no seu CNPJ, porque, como eu disse, antes era um olhar principal do proprietário, da pessoa física que queria trabalhar a sucessão. Hoje não, hoje é estrutura, hoje é otimização. Aí tem um ponto, vamos lá, o que a gente chama de pequeno investidor, mas na verdade a gente não pode colocar dessa forma, que é o investidor imobiliário que tem até 3 imóveis e que tem a renda de aluguel até 240 mil por ano. Essa pessoa não será impactada pelo IBS-CBS. Porém, as empresas, elas podem utilizar o crédito do imposto para fazer uma compensação. Então, a tendência de uma empresa alugar uma sala comercial, um imóvel para um expatriado, a tendência de que ela faça isso através de um imóvel que está em pessoa jurídica é imenso. Por quê? Porque se ela aluga desse investidor, desse proprietário pessoa física, ela não consegue compensar o crédito e abater do imposto que ela já pagou. Então, o que você tem que considerar? Por exemplo, eu tenho um cliente grande que ele tem 3 salas. Ele está dentro dessa regra de isenção. Mas eu falei, sala comercial, você vai alugar para a empresa? Você vai alugar para a empresa, tem que estar na holding. Por quê? Porque senão ele não faz a compensação do imposto. E não vai querer alugar de você. Exatamente. Então, assim, tem muitas nuances que você tem que entender, porque não é objetivo, né? Não é assim, cabe interpretações, e por isso que conhecer profundamente a necessidade, a estrutura, a vida de cada pessoa é a base para você poder montar e sugerir a melhor estrutura daqui para frente. Meu amigo, se você está precisando de uma consultoria que tem o meu DNA há anos, mais de 20 anos, levando empresas ruins para boas, boas para melhores ainda, independente do seu tamanho, lembra do Grupo Optimize Consult. Grupo Optimize Consult é consultoria adequada para te ajudar a reduzir custo e fazer seu negócio crescer. Dentro do Grupo Optimize Consult, a gente tem uma série de benefícios lá dentro. Eu tenho auditoria, contabilidade, jurídico, tanto para a área tributária quanto para a área de estresse bancário, negociação de dívida. Tudo que você precisa, área de headhunter, tudo que você precisa está dentro do Grupo Optimize. Se eu fosse você,
quer ter cultura, quer ter resultado, quer transformar o seu negócio, venha conhecer o Grupo Optimize. Clica aqui e entra no nosso site. Vou entrar no viés também, mas da nova reforma tributária, mas saindo um pouquinho assim, sucessão e herança. A gente tinha um imposto de 4%. Aí parece que São Paulo já está 8%. Não tenho certeza. Depende de valor. Eu ouvi dizer de um advogado outro dia conversando que ele falou que o plano ia aumentando de 28 para 16 e que até 2032 essa alíquota seja, em caso de herança, de falecimento, de 32%. A gente sabe que na Inglaterra é 50%. Só vale para pessoa física. Alguns países já passam disso. E a gente aqui chegaria a 32%. Eu não tenho essa certeza porque eu não li lá se existe isso mesmo ou não. Mas parece que já está 8% em São Paulo, não é isso? Tem uma escala, né? Sim. Dependendo do valor, ainda não está sendo impactado, mas já existe, de fato, esse posicionamento. E com isso, até voltando na questão da integralização em holding, teve uma corrida aí até o final do ano, porque até o final do ano você poderia, aí falando de herança, você poderia integralizar o imóvel no valor venal, em caso de doação, né? E agora, a partir desse ano, é valor de mercado. Então, daqui para frente também, a tendência é que, no caso da sucessão na herança, que a tributação aconteça sobre o ITCMD, sobre o valor de mercado. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de não calcular apenas sobre as cotas, como sempre a gente usou como parâmetro, porque se o imóvel tiver um valor de mercado coerente, óbvio que não vai bater um avaliador em cada imóvel para determinar o valor, mas assim, ok, quanto é o metro quadrado ali naquela região, tá ok, não tá? E então você corre o risco de, se você tiver um imóvel com valor fora do mercado, você tem que pagar esse TCMD sobre o valor ajustado também. Então, isso também impacta a herança, mas, enfim, não dá para a gente resolver todo, fazer otimização de todas as formas, né? Isso de fato, a gente não vai conseguir escapar de uma tributação maior. Não é fiscal, mas deixa eu te contar um negócio que aconteceu comigo. Eu recebi uma carta da Prefeitura de Santana de Parnaíba esses dias, que era para eu colocar um beiral de vidro na beira da minha piscina. Aqui em cima é a minha piscina. A casa tem 3 pavimentos, esse aqui não está embaixo, a piscina está aqui em cima. E ela tinha uma borda infinita. Aí eu recebi uma carta, borda infinita acima de X metros, eu teria que colocar um beiral de vidro em volta dela inteira, que era uma nova norma. Como é que descobriram? Ninguém entrou aqui dentro para medir, mas eu recebi isso, não sei se foi drone, eu recebi a carta e me deram um prazo, aí eu coloquei um beiral inteiro de vidro na borda infinita. Aí você me perguntar por quê, se era risco, quedas, só sei que eu recebi. Regra, é norma da prefeitura. E aí, quem fez essa norma, né? Por que essa norma? Entendeu? A borda, aí eu coloquei a borda de vidro. Mas acho e do nada apareceu uma carta aqui em casa, ou seja, alguém descobriu. Mas acho que é igual a questão do meio ambiente, né? Porque eles observam com drone. Então, quer dizer, quem vai observar o desmatamento? É o drone, existe um controle rígido. Então, acho que deve ter um drone observando você. Exatamente. Porque eu achei curioso demais. Eu falei, é denúncia de algum vizinho ou alguma coisa aconteceu porque eu tive de colocar vidro em volta da borda infinita da piscina inteira. E depois não veio a cartinha, obrigada. Não veio não. Só mandaram a ordem para colocar. Deixa eu contar um negócio para você. Estrutura societária sempre foi importante para descomplicar a vida do empresário. Você está me dizendo que agora ela começou a ter um viés econômico. Sim. É isso? Sim. Ela tem um viés econômico e financeiro, sucessório, não só aquela questão de governança, estruturação, facilidade de distribuir cota. Agora tem um viés mais importante. Na Garim, vocês orientam o cara, você tem advogado para fazer isso, para ajudar eles? Porque vocês não sabem, a Garim é um family office, né? A turma, ela já falou o que ela faz. E o cara pensa assim, family office, eu vou botar meu dinheiro lá e acabou. Beleza, o cara cuida do meu dinheiro, eu ligo para saber qual que a minha aplicação está rendendo de vez em quando e está tudo certo. Além de cuidar simplesmente do funding, do depósito, o que você ajuda esses caras?
É obrigação de um family office olhar a vida do cara, entender em todos os aspectos onde existe ali a necessidade de reorganização. Então, olha, a gente trabalhou final do ano, viu? Porque esse planejamento tributário demandou... Foi muito de repente, né? A necessidade de se organizar. Eu acho que começou ali final de novembro. Como eu te falei, a gente fez mais de 50 reuniões. Eu acabei ficando uma expert de tanto ouvir o advogado tributário falando sobre isso. E na Garim, nós temos 2 sócios principais, que sou eu e o meu sócio responsável pela gestão, e os papéis são muito bem definidos. Ele é responsável pela gestão, fica na mesa, o negócio dele é comprar, vender, trazer resultado, analisar risco, e o meu é justamente esse olhar amplo, né, de estruturação, tributário, revisar contábil, você sabe bem disso, eu já demiti seu contador uma vez. Verdade. Brigou com o meu contador e falou assim, tira esse cara aí que eu não aguento mais falar com ele. E me indicou outra, e tá lá outra. Não, porque as coisas elas têm que fluir. E o family office, muitas vezes o cliente, a estrutura do cliente acha que o family office vem para tomar a função dele. Mas é exatamente o contrário. O family office ele está lá para ser um apoio para toda a estrutura do cliente, para o financeiro, para o advogado, para o contador, para que seja um trabalho em equipe, sempre olhando o cliente. Então, é obrigação do family office olhar todo o contexto de um cliente. Você está falando o seguinte aqui agora, resumindo o que ela disse. Se você está escutando a gente, você tem um certo recurso, em vez de você ficar aí num banco qualquer, você pode procurar ajuda no family office. Para cuidar melhor da sua família. E aí, além de cuidar do dinheiro, você faz a governança familiar. O olhar sempre é mais amplo. É isso? Tem que ser. Gente, eu sei tudo que ela faz. Eu estou pedindo para ela ser... Estou tentando ser didático para explicar para vocês que, às vezes, as pessoas pensam que essa estrutura é só para bilionários. Não. Entendeu? É um óbvio... dia já foi, mas não mais. É óbvio que você tem que ter um recurso, né, para fazer isso. Mas não é só para cara que é bilionário, entendeu? Se você trabalhou a vida inteira, você tem um recurso interessante, está na sua mão, ou você é aquele que está construindo, a Elaine ajuda até a construir, certo? Certo. Ela fala isso muito comigo. Cara, tem uma pessoa que está no caminho certinho, construindo. Vamos botar ele no trilho para ele construir melhor ainda? Para ajudar ele a formar o patrimônio? Você me contou vários casos de pessoas que começaram pequenininhas com você e hoje estão super estruturadas e bem. Sim, exatamente. Na orientação, nesses 30 anos, você falou, pô, tem gente que está comigo há 20 anos e começou bem pequenininho e hoje está usufruindo da aposentadoria porque foi muito bem orientado. Então isso é importante. Se você está na construção do seu patrimônio, seja você empresário, seja você funcionário público, profissional liberal, quem quer que seja, eu sei que 90% do meu público aqui é empresário, essa orientação é importante, né? Sim. Não precisa esperar bater muito dinheiro na conta. Não. Você tem que ter uma estruturação, um recurso mínimo necessário, mas você ajuda a ter uma construção sólida, é isso? Pois é. Esse bilionário, ele é o cara que tem o family office próprio. Quem tem um recurso não tão importante quanto o bilionário, ele passa a ser cliente de um multifamily office, que é justamente uma estrutura como a do bilionário, mas que é uma estrutura exclusiva, só que dividido entre várias famílias. Mas se o cara também quer ter uma estrutura só dele com você, ele pode. Pode ter uma estrutura, mas aí é o seguinte, a gente está falando aqui de gestora regulada pela CVM, então, para ele ter uma só dele, ele tem que ter um volume importante, porque essa conta não é barata. Agora, dentro de um multifamily office, cada cliente tem sua estrutura segregada. É como se o family office fosse exclusivo para ele, mas também é exclusivo para outra família. A gente olha cada um com exclusividade dentro de um guarda-chuva, né? É esse o ponto. Que conselho você dá para quem está assistindo a gente e tem mais de 10 milhões de reais na conta? Que conselho? Eu acho que... Bom, tudo isso que está acontecendo no Brasil, ele veio... essa reforma veio... Na família, né? O cara tem 10 milhões. Exato. Essa reforma veio para separar os profissionais dos amadores, né? Então, o meu conselho, eu acho que, baseado nisso,
não é mais possível um cliente desse porte ter crescimento se ele olhar apenas para a rentabilidade. Ele tem que olhar para a estrutura, né? A estrutura hoje, ela vem antes do que o retorno. Porque, óbvio, que todo mundo quer saber ali na última linha quanto vai receber. Mas é o que eu te disse, do que adianta você capturar 15% se você vai pagar 10% no dividendos? Então, eu acho que assim, o meu conselho é: vamos olhar para a estrutura antes de olhar para a rentabilidade. Se você pudesse, qual frase você definiria 2026 para quem tem empresa e patrimônio? Porque tem uma coisa que é assim, você sabe que o Brasil é o país do coitadinho. O proletário, o pobre coitado é valorizado. E o empresário é demonizado. O rico é demonizado porque eu já escutei frases que me gerou indignação. Se o cara é herdeiro, ele é bandido. Se o cara ele deu sorte de nascer numa família bastarda, que muitas vezes a família... porque no Brasil, para ser rico, tem que ser bandido. Não existe isso. Dá para ser rico e honesto. Óbvio. É óbvio que dá. Só que tem que trabalhar com a inteligência. Hard work e smart mind, né? Porque senão não vai funcionar esse negócio. Que palavra você define 2026 sobre esse aspecto aí para quem tem empresa, tem patrimônio? Como é que você faz isso? Uma palavra, você está intenso hoje. Não, mas eu acho frase. que... Não, eu acho que tem... Eu acho que tem uma palavra que traduz bem esse momento. É reorganização. Sim. Reorganização de estrutura, de estratégia. Isso funciona para o empresário. Porque o empresário também, ele está num momento que é o seguinte, o imposto vai subir, vai impactar o negócio dele. Isso vai ser descontado da margem da empresa, isso vai ser repassado para o cliente. Quer dizer, é uma estratégia a ser revista, porque, de fato, ela mexe ali com o fundamento principal da empresa, que é o lucro, né? Isso é o teu dia a dia. Não sei se você já está olhando para isso, mas tem que... É um momento muito importante, né? E estratégico para considerar isso. A Elaine disse aqui que antigamente existe um negócio assim, hold versus PF, pessoa física. Antigamente ela falava, vamos para pessoa física. Agora ela está falando, vamos para hold. Isso é uma dança das cadeiras, né? Exato. É o que eu disse, o mercado ele tem que orientar de acordo com o cenário, né? Então agora é a hora de retroceder o que por muito tempo a gente orientou, né? De fazer uma outra pergunta. Você teve aqui uma vez, você falou que você gostava muito da renda imobiliária. Você me disse isso. Você é investidora imobiliária? Tenho uma posição grande em imóveis. Entendeu? Então, e agora? O que você fala para aquele... Eu conheço gente. Teve uma família que eu adoro muito, acabei pegando um carinho enorme pelas filhas e pela mãe. E eu brincava com elas, vocês são as ricas mais pobres que eu conheço. Porque elas herdaram centenas de milhões em imóvel, mas liquidez tinha nenhuma. Não tinha liquidez nem para fazer inventário. Entendeu? O que é comum. Centenas de milhões em imóveis e era cliente da minha empresa. E eu falava, nossa, essas são as ricas mais pobres que eu conheço. Eu nunca vi tão dura e com tanto patrimônio. Mas era a forma com que o patriarca achou de guardar dinheiro. Ele falava... Era a cabeça de comprar um tijolo. Meto o imóvel porque eu não gasto. Meto o imóvel porque eu não gasto. E o Lázaro pensa o seguinte, isso funciona se eu for viver 200 anos, 300 anos, 400 anos. Porque eu meto para não gastar. Porra, mas o tempo passando, eu tenho que viver minha vida, cara. Eu tenho que aproveitar minha vida. E eu olho pro tijolo, o tijolo olha para mim, me dá uma renda de aluguel, mas não é o suficiente para eu viver do jeito que eu quero. E você tem que carregar o custo, porque as contas fixas estão lá. Tem IPTU, tem exatamente. manutenção. E agora, me conta, porque da outra vez você ainda falou, eu ainda gosto de fundo imobiliário. Você explicou o fundo que era... imobiliário não. Fundo não. Posição imobiliária. Explicou quais as vantagens, você comentou do aluguel e tal, não sei o quê. E agora, como é que tá isso? Você sabe que quando a gente conversou sobre isso, gerou ali um debate ali nos comentários, né? Então, eu vou explicar com muita cautela, porque eu disse que eu não
acho o investimento imobiliário interessante. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eu sou do mercado financeiro e a gente traz ali a conta do custo de oportunidade. Na ponta do lápis pro em tudo, né? Exatamente. Aí, aproveitando isso, tem uma outra pergunta aqui. Como é que você faz para otimizar isso nesse custo? Tal? Explica de novo. Tá. O dinheiro parado no aluguel, tal, não sei o quê. Eu gosto da posição do imóvel, mas agora mudou. Explica para essa turma entender bem claro. Não, então, vamos lá. Eu vou dar a minha posição, mas eu vou fazer uma provocação para que quem está ouvindo também tire a sua conclusão. Aí, galera, tem uma coisa também. Quer perguntar depois? Comenta nos comentários. Como a Elaine é muito próxima a mim, ela volta 20 vezes se quiser. Exato. Né? Vai comentando aqui, faz a pergunta, a dúvida. E outra coisa, Fih, a gente vai deixar o QR Code da Garim e vai deixar o contato da Elaine aqui no vídeo, certo? Pode deixar. Então tá bom, bota ali o contato dela, bota o QR Code para o Tirei Trabalho. Ótimo, a gente está aqui para isso. Tá bom. Vou cuidar muito bem de todo mundo. Então, Lázaro, vamos lá. Eu vou expor a situação e você aqui, na posição de um ouvinte, vai me responder. Quando eu falo, eu não investiria hoje no mercado imobiliário. Então, veja a situação e você me fala se você investiria. Imposto vai aumentar. Vamos colocar que o imóvel da pessoa física não está na holding, vai entrar na tributação de 35%. Vamos colocar que esse imóvel está sendo alugado por uma plataforma digital. Porque muita gente falou ali nos comentários, mas é porque você não faz short stay, eu ganho muito com short stay. Eu já ganhei muito com short stay também. Eu tenho uma posição imobiliária, imagina uns 15 anos. Eu montei no boom imobiliário, né? Surfei ali toda a onda de crescimento, de rentabilidade, foi muito bom, mas assim como a gente inverte, aplica na PJ, aplica na PF, o cenário muda. Então, quanto você paga hoje para uma plataforma digital? 18,2. Eu pago isso. Eu tenho imóvel no Booking, no Airbnb, é 18,2. Então, vamos fazer uma conta? 35% de tributação, porque vai ser 27,5 mais 8. E antes desse impacto, você paga para a plataforma 18,2. Então, quando você tem, vamos lá, uma renda de aluguel, que se você faz um short stay, você vai deixar quase 50%, isso se você gerenciar a sua posição, porque se você contratar uma empresa de mercado para fazer essa administração, mais 20%, que é o que eles cobram. Aí, com base na minha experiência, eu tenho estúdio na Faria Lima, tenho imóvel de um dormitório na Faria Lima. Por que tudo na Faria Lima? Porque ali é Manhattan. Eu acho que é o lugar que mais valoriza e que menos deprecia. Então, quer dizer, se existe uma crise ali, você sofre menos. E com base nisso, eu observo que o aluguel hoje, ele não é tão interessante como renda, como já foi no passado. Talvez porque imóveis menores ali tem uma concorrência muito maior. Essa questão de estúdio também, que muita gente investiu. As pessoas não querem mais hoje a cama no meio da sala. As pessoas querem ter... ali querem ter segregado. Tudo, né? Exatamente, querem privacidade. Então, quando você junta os pontos, é o seguinte... O aumento do aluguel não foi interessante nesses últimos anos, como deveria ter sido. Mas como é que eu precifico isso? É o valor do ativo versus o valor do custo de oportunidade, da rentabilidade do mercado financeiro. Não é só você olhar um aluguel simplesmente. Então, se você vai entrar na alíquota de 35%, isso vai impactar a liquidez de locação no mercado imobiliário. E isso vai depreciar preço de imóvel. Por quê? Óbvio, né? Não vai ter uma procura tão interessante como já teve em um momento onde os tributos não impactavam de uma forma tão importante. Com isso vai existir vacância. Então, quando você coloca tudo isso numa análise de forma fria, sem considerar eu gosto do mercado imobiliário, eu gosto de uma posição de tijolo, eu estou fazendo ali análise puramente financeira. Não é um bom negócio comparado com a liquidez do mercado financeiro e o custo de oportunidade da renda fixa, né? Então, eu hoje não investiria em imóvel porque não existe uma oportunidade de renda quando você faz essa conta,
né? A otimização, mas já investi muito. Então, quer dizer, eu não sou uma pessoa que critica o investimento imobiliário. Aqui hoje eu acho que não faz mais sentido, né? A forma de otimizar esse impacto é justamente integralizando na holding, né? Por todo o cenário que eu te expliquei. Procurar, obviamente, é importante a gente oferecer ali o crédito do imposto para quem está alugando, né? Isso eu acho que também vai facilitar muito e tomar muito cuidado com a vacância, né? Porque o proprietário do imóvel ele também esquece de pôr na conta o período que o imóvel ficou com vacância, o valor de manutenção com o imóvel, porque sempre tem, tá com infiltração, tá com problema na pia, quer dizer, sempre tem um problema. Então, vai a manutenção, vai o custo fixo do imóvel. Quando esse imóvel está com vacância, é um período que a renda não entra. Se você aluga por uma imobiliária, você tem que descontar o corretor. Se você tem alguém que administra, você tem que descontar a administração. Ou seja, no final do dia, quando você coloca tudo isso numa planilha, a conta da renda imobiliária, ela não fecha e vai piorar esse cenário quando o impacto do imposto aumentar em 8%. Né? Agora eu te pergunto, você como ouvinte, com base em todo esse cenário, qual é a sua opinião? Eu já não gostava antes. Eu já tenho um problema. E eu sempre pensei assim, diferente das pessoas. Não sei se é porque minha experiência foi ruim sempre. Eu boto no tijolo, eu não gasto. Eu boto no tijolo, eu não gasto. Eu concordo, mas quando você precisa também não tem. E outro ponto, quando o mercado está num momento de incerteza, como ele está hoje? O mercado financeiro está num momento de incerteza porque é um cenário binário. Você não sabe que partido vai assumir, né? As empresas estão num momento de incerteza, porque ainda é uma transição longa, a transição tributária, você ainda tem preocupações sobre como repassar esse imposto, se vai para o produto, se a empresa absorve. Então, quando o mercado está num cenário incerto, a liquidez é ouro. Né? E o imóvel, eu escuto algumas pessoas falando, mas se você tem problema, você vende um imóvel. Mas vai vender. É o que eu disse. Vai vender. A gente estava tendo uma conversa de bastidores, teve uma época que eu tinha um monte de posição em imóvel, porque eu tenho uma filosofia, tá? A gente não empresta dinheiro para ninguém, não vem falar comigo. Aí um cara queria dinheiro emprestado, aí eu falava que não ia emprestar, ele falava que tinha um imóvel, eu falava, então me dá um deflator que eu te compro um imóvel. Todas as vezes, mesmo comprando com deflator, quando eu precisei, estava no momento ruim e eu perdi dinheiro. Porque, por coincidência, estava sempre na época difícil, na hora de vender. E, às vezes, você não queria vender, tinha alguém batendo na sua porta querendo comprar. Você fala, não quero, deixa isso aí. E quando eu precisei, não. E eu estava dando um exemplo aqui, nessa família que eu gosto muito, eles, às vezes, passando uma dificuldade de alguma coisa, com um patrimônio gigantesco imobilizado. Centenas de milhões de reais imobilizadas. Eu até te apresentei. É o rico pobre. Eu até te apresentei 2 filhas. Pois é. Entendeu? 2 pessoas de lá. Falei, olha, são pessoas que eu gosto muito. Então, assim, eu acho que tem que ter... Eu, Lázaro, não colocaria, nem antes. Agora, depois que você me falou, então, é que não vai mesmo. Entendeu? E até porque, por causa dessa estabilidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Outro dia fizeram essa pergunta para mim. E eu falei, cara, eu acho que sim, mas deixa um especialista responder. Do ponto de vista financeiro, cuidar do dinheiro... até 2032, que a gente espera que tenha consolidado todas as mudanças, esse planejamento ele tem que ser contínuo e rotineiro, né? Você tem que ter alguém para cuidar disso para você, né? Essa estratégia ela tem que ser revista o tempo todo, porque o cenário não é estático. Ainda tem diversas interpretações, né, do cenário. É comum, a gente escuta um cliente falando, meu contador falou isso, meu tributarista falou aquilo, e a gente fala outra coisa ainda, né? Então, quer dizer, esse momento é um momento muito sensível para você prestar atenção. Tem muita coisa acontecendo ainda. Por exemplo, empresa no Simples Nacional. No primeiro momento, entraria o impacto da tributação sobre o dividendo. Num segundo momento, não, porque o benefício do Simples ele se sobrepunha ao regime tributário. Então, quer dizer, aí você já tem uma interpretação diferente.
Depois, não. O que a Receita determinou é o que vale. E agora, o escritório de advocacia ganhou... eles têm uma liminar para não recolher imposto no Simples, que cria uma jurisprudência. Então, olha, a gente está aqui em fevereiro, em 2 meses, olha a quantidade de interpretações que aconteceu sobre a mesma regra. Então, é um momento de muita cautela, onde você tem que acompanhar constantemente qualquer mudança e você tem que revisar toda a estrutura sempre que você observar que o jogo vai mudar. Porque, senão, você paga a conta. O problema é como que nós, empresários, que a gente tem que focar a cabeça em gerar produtividade, em monetizar. Vamos parar para ficar olhando isso, né? Entendeu? A gente não tem tempo. Por isso que eu acho a importância da assessoria. Se você construir um patrimônio na sua vida, você tem que colocar gente responsável para te ajudar a cuidar dele. É uma opinião pessoal minha. Não, sem dúvida. Mas, assim, o fato não tenho tempo. Só que conheço o mercado, quero fazer. Só que é o seguinte, você conhece o mercado, mas você não está conectado full time no que está acontecendo no mercado, você não tem um Bloomberg na sua frente, você não está acessando o mercado secundário para ver o preço de cada ativo. Então, assim, você pode ser um expert no assunto, mas você não está sentado na frente da tela, você não consegue saber como o jogo está funcionando do lado de cá. Então, você precisa de apoio. A gente tem cliente que gosta de gestão, que gosta de discutir, só que ele precisa da nossa informação. Por exemplo, agora, Raizen está passando por um problema, um endividamento alto. Hoje já saiu uma série de informações sobre balanço, que fez com que a gente mudasse ali o radar do que a gente estava, da nossa expectativa com a empresa. Isso é muito rápido, o mercado é muito rápido. Então, além de você não ter tempo, você não tem uma ferramenta profissional, não faz sentido investir nisso, como o gestor tem. Então, eu sou suspeita, mas eu acho que hoje você tem que fazer a gestão de patrimônio com alguém que está ali full time olhando o negócio e sabendo a tendência. Por quê? Por que o mercado financeiro sempre se antecipa à economia real? Porque a gente olha muito o mercado futuro. Então, juros futuro, dólar futuro. E, com isso, a gente consegue entender ali, sentir o cheiro de algum movimento. Então, quer dizer, e antecipa isso para a gestão. Por isso que a gente se antecipa ao movimento de mercado. Geralmente, quando a gente sente a gente sente um problema de crédito nas empresas, ano passado, um exemplo típico, em janeiro a gente observou a falta de liquidez, o endividamento das empresas e a taxa de juros muito alta, porque o empresário tomou empréstimo a CDI mais 5, o CDI era 9, aí o CDI virou 15, a dívida ficou em 20. Quer dizer, muita gente que era saudável deixou de ser porque não imaginava que os juros ia ter esse impacto. Então, a gente olhou para o cenário naquele momento e a gente entendeu que o problema com o crédito ali era nítido. Isso foi em janeiro. Em julho, o mercado começou a sentir isso. E em julho, olha que interessante, a gente começou a receber um monte de carteira que as pessoas estavam ali acreditando que a rentabilidade estava adequada, só que eles não conheciam o risco dos papéis. E quando a gente olhava os papéis, era justamente empresas endividadas, porque ele vai olhando mês a mês, ele fala, tá legal, tá indo mês a mês. Mas o papel que tem risco de crédito, você vai saber, de fato, se você vai receber ou não no vencimento. Porque é a hora que o cara tem que honrar, tem que pagar. Se não tem caixa, vai dar um default e aí toda aquela rentabilidade que te deixou feliz mês a mês acabou, né? Porque você teve um default lá na frente. Então, como é que você, um empresário que não tem tempo, vai conseguir analisar balanço, vai conseguir olhar isso? Impossível ficar fazendo esse paralelo. Porque você tem que... Impossível, e na minha concepção, você não tem que fazer. Sabe por quê?
Você tem que focar onde você produz mais. Exatamente. Cada um nas suas competências. É isso aí. E eu prefiro dividir a riqueza para não reclamar de pobreza. Exemplo, você paga a porra da assessoria, que vai cuidar bem do seu patrimônio, enquanto você trabalha para construir seu patrimônio. É que a construção de patrimônio ela é contínua. Sim. Eu falo que a construção de patrimônio usufruir a vida e seus prazeres com equilíbrio. Então, tem que ter alguém cuidando disso. Tem que ter. Porque senão você vai ter que parar a produção para ficar mantendo. E aí você não produz mais. Exato. Porque você não tem agenda para isso. O cara Exato. que trabalha 8, 10, 12, 15 dentro da companhia, minha opinião, é impossível. E você tem um recurso importante. Cara, você tem um pouquinho, você deixa lá em qualquer coisa e pronto. Mas você tem um recurso importante, você tem que cuidar dele. Se você está pensando numa plataforma, você que é infoprodutor e está precisando de ajuda para fazer um trabalho, lembra da Page. Page é a plataforma que eu recomendo para você que é infoprodutor, para você que precisa de um gateway de pagamento, para você que precisa fazer transação pela internet, você tem que lembrar a Page. A Page, além de ser mais ágil, de ter um maior índice de aprovação, ela ajuda você a vender seu negócio. Ela ajuda você a dar o próximo passo e faturar mais. Quer fazer dinheiro de verdade? Você tem que procurar a Page. Page, Lázaro recomenda. Você já falou da importância da assessoria. A gente já falou da reforma tributária. A gente já falou dos impactos. Qual a dica que você dá hoje? Hoje, dia de hoje, fevereiro de 2026... Como Family Office, você já falou comigo que você preza para segurança, vocês não fazem aplicações ousadas, vocês não saem no risco louco de jeito nenhum. Por quê? Porque não é o fim, não é a premissa principal do seu business. Não é o DNA do business de vocês. Mas hoje, que dica você pode dar para aquele cara que não quer entregar o dinheiro dele na mão de ninguém, ele quer ficar olhando? Como é que está o cenário do mercado hoje, em fevereiro? Porque ela já me disse também que muda tudo toda hora. Mas hoje, janeiro, fevereiro, você começando assim, aonde você recomenda o cara que tem 10 milhões, tem 5 milhões, colocar o dinheirinho dele? Sozinho? Sozinho. Sozinho? Ele não pagou a Elaine, não. Tá. O que você fala assim, hoje o mercado tá forte, você vai nisso sem correr risco, entendeu? Porque... Pós-fixado. Pós-fixado Para ainda capturar os juros que está num patamar importante ainda. E se pós-fixado dá quanto ano, mais ou menos? De rentabilidade. Pois é. Depende de onde ele acessa. Por quê? As taxas, a gente usa o termo no mercado que as taxas fecharam, mas significa que o título ofertado para esse cliente, hoje, ele paga menos. Né? Então, há algum tempo atrás, isso tudo por falta de liquidez, por tudo que a gente conversou aqui e que a gente vem monitorando desde o ano passado. Os bancos, há um ano atrás, eles pagavam 105 do CDI. Estou falando banco grande. Você me disse que é um cara que não quer correr risco, não é? Porque o mercado todo correu, por exemplo, para o Banco Master, porque pagava 130 do CDI. Posso, lógico. Então, depois vamos falar um pouquinho disso aí? Vamos. E até para você botar alerta com os caras. Eu tenho amigos que perderam dinheiro no Banco Master. E eu falei que eles eram gananciosos. Todas as vezes que eu me fudi na vida... não todas, porque muitas vezes foi por causa do ser humano. Mas, às vezes, como a ganância era demais, eu fiz apostas que eu tinha um cheiro que podia dar ruim, mas o negócio estava tão bom que eu falei, deixa aí, vamos embora, e depois deu mal. Mas depois a gente entra nessa. Acaba de concluir seu raciocínio e depois nós vamos entrar nessa aí. Então, vamos lá. Os bancos ofereciam papéis com uma taxa mais interessante. Lembrando que sempre que o banco oferece com uma taxa, a estrutura do Family Office tem uma taxa melhor, porque ela compra o ativo direto, ela não compra o ativo do banco, que já desceu com spread, que impactou a taxa, né? Hoje, essa oferta, ela está muito mais restrita e com uma taxa bem menor. Então, hoje, nos bancos grandes, para um cliente com 10 milhões, você consegue 101 CDI, né? A taxa hoje não é... 101 do CDI vai dar quanto ao mês e quanto ao ano? Por exemplo, esse ano, a expectativa... vai ser de 15%. Vamos falar, porque a gente... 100% do CDI, 15%. 100% do CDI vai dar o quê? 16%?
Não, é 1% do CDI, não é 10%, né? É 15, então não... vai dar 15, alguma coisa. É, isso aí. Então, mas isso é o que ele vai capturar com 10 milhões numa estrutura private de um banco de primeira linha. Ou seja, nada muito diferente do que ficar só na captura do custo de oportunidade do CDI. O que uma estrutura profissional faz? Ela tenta colocar aí o alfa de 20%, considerando a relação, o risco-retorno da mesma estratégia. Tá? Esse alfa aí de 20% não é mudando o risco, é considerando a mesma carteira conservadora, mas acessando produtos em uma plataforma institucional onde a taxa é mais interessante, porque essa estrutura de gestora de family office, ela adquire o papel no mercado secundário e ela tem que colocar na carteira do cliente exatamente no preço que ela comprou o ativo. Já os bancos, o ativo que ele acessa no mercado institucional fica para a tesouraria do banco, né, na carteira proprietária. E aí vai descendo, né, vai escalando sempre tomando um spread. Então, quando chega para o cliente, ele não chega na mesma taxa que a gente compra e coloca na carteira do cliente. Ah, mas por que isso? Porque a gente é legal? Não, é regulamentação da CVM. O Family Office, por obrigação, ele tem que seguir esse formato, ele não pode cobrar spread de cliente. Então, regulamentação. Uma outra pergunta, antes da gente entrar no Master, né? Antes de entrar no Banco Master, porque eu acho que vai ser curiosidade para a turma ali. A gente já passou de 1 hora um pouquinho, mas vamos lá. Numa estabilidade, como a gente está nesse ano agora, todo mundo fala comigo, Lázaro, o que eu faço? Eu paro, eu aguardo, eu seguro tudo, eu deixo acontecer. Qual o risco que o mercado financeiro tem num momento de estabilidade como esse? Eu costumo falar que é menor do que nas empresas, sabia? Mas porque ninguém vai ter mais calote como teve no passado, na época do Collor. Eu acho. Entendeu? Quando a gente fala em risco, acho que tem alguns cenários. Risco de mercado, risco de crédito. O risco de crédito, bem complicado. Sim. Ano passado, muitas debentures não foram honradas. E, assim, constantemente a gente vê empresa dando default e o risco de crédito hoje é um ponto de cautela. Nós estamos com recorde absurdo de RJ, recuperação judicial, e no agro, então, nunca visto na história. Pois é. Então, risco de crédito altíssimo. Risco de mercado. Vamos lá. Se entrar PT, né? Quem sabe o que vai acontecer no mercado novamente, porque investidor estrangeiro fica, investidor estrangeiro sai. Se não Você acha que esse risco ainda ele é plausível no segundo mandato? Geralmente a insegurança é mais no primeiro, depois de ter passado por um dos direitos, ainda é, né? Ainda é. Aliás, eu vou te falar, ainda mais. O mercado se preocupa muito com isso. E a gente, justamente por causa desse cenário binário, a gente está privilegiando liquidez. Que a gente também, como investe em ativos muito bons, com nosso critério de risco é muito alto, a nossa carteira a gente consegue liquidar em um dia, né? Então, quer dizer, tem comprador para os papéis no mercado. Mas dependendo do resultado, do processo aí que o Brasil caminhar, a gente deve até virar a chave na gestão, porque hoje as nossas carteiras são aproximadamente 20% fora do Brasil e certamente a gente vai aumentar esse percentual, porque o risco Brasil, no nosso ponto de vista, ele vai aumentar. Ele vai aumentar agora esse ano. Tudo depende do caminho que esse cenário político vai seguir, né? Vamos passar para o Banco Master antes da gente chegar caminhando para o final. Eu sempre desconfiei de uma coisa. Um cara captando dinheiro a 2,5%.
Como é que essa conta fecha, entendeu? E outra coisa, Elaine, com a sua experiência de 30 anos no mercado financeiro, o tamanho foi grande demais. Nossa. É assim, eu nunca vi tão grande. Primeiro falaram que era Estrutural. 20, depois era 40. Aí eu vi outro dia uma reportagem, que eu não sei se é verdade, 80. É, isso aí. Quanto que é o tamanho do buraco mesmo do mar? Você tem mais ou menos o cheiro? Porque vão descobrindo, né? Não, é exatamente isso. O problema é que a cada dia esse buraco vai aumentando. Porque né? começou com 20. Aí foi E 40. Aí Não, eu ouvi falar em 80. Tá em 80 mesmo ou não? eu não vi o último número atualizado, mas a última que eu vi era 80 também. Só que o que está acontecendo está entrando muito nome importante, muita gente está entrando, está ficando claro o envolvimento, então é uma crise estrutural, porque de fato não foi um banco quebrando, né? E aí você comentou, ganância, assim, Basileia é 11%, né? Só para entender. 11%. 11%. Então bateu ali, aí teve intervenção e aconteceu essa coisa toda, é isso? Pois é, mas aí tem um ponto. A Faria Lima também sente o cheiro das coisas, né? O Master, Reag, todo mundo sabia que algum dia o problema ia surgir, né? Eu vou dizer para você o seguinte, poderia acontecer, mas o Reale não precisaria ter aquele envolvimento, precisaria, irmão? É tão antigo. Mas é aí a ganância, né? O dinheiro fácil. Então, é o empresário... Porque tinha muita estrutura grande lá dentro, não tinha? Eles alugaram ali, eles estavam com o escritório na esquina da minha casa, locação, se eu não me engano, 750 mil, assim, uma estrutura nova, incrível. Então, eles... De fato, eles inflaram aquilo. É como o Vorcaro, né? Quando a pessoa começa a demonstrar que tem muito dinheiro, né? Inevitavelmente você já levanta ali a antena de quem está monitorando, né? Então, Reag foi, de fato, não precisavam disso. Agora, qual o tamanho do Reale? o Fundo Reag... total. É que não é fundo, né? A Reag, ela tinha vários fundos. O problema... Uma gestora. Ela era uma gestora e ela estruturava muito produto, né? Então, o principal foco dela era justamente a estruturação de fundos. E o grande problema é de onde vem o recurso para esses fundos, né? E eles também andaram comprando gestoras, né? Pequenas gestoras. Mas, por exemplo, Banco Master. O que acontece? Muita gente distribuiu o CDB do Master a 130 do CDI. A mídia começou a culpar as plataformas como XP, BTG, dizendo que houve um incentivo na distribuição desses produtos. Mas vamos lá. 130 do CDI, coberto pelo FGC, poxa, qual é o problema? É óbvio que as plataformas... O FGC cobria até qual valor? 250 mil. Ou seja, só para explicar a vocês, ela falou que uma boa aplicação era 101 do CDI. E o Master estava oferecendo... Uma boa não, era o que o cara vai conseguir lá na ponta do varejo. O cara vai conseguir 101. O Master estava pagando 105. 130. Desculpa, 130 do CDI. 130. Então, um cara normal no varejo, num banco grande, Itaú, Bradesco, tal, com 10 milhões, ela falou que ele vai conseguir 101. O Master pagando 130. Já é uma fumaça, não? Então, sim, porém, qual é o risco do pequeno investidor? Até 250 nenhum. Ele recebe do FGC. Até 250, o Fundo recebe Garantidor do de Crédito protege. Então, quando você olha... risco iminente? Não tem. Não é porque o FGC cobre que a gente recomenda, tá? Por quê? Porque quando um banco é liquidado, ele pode demorar um período da intervenção até a liquidação que Quanto tempo, mais ou menos? Só por o cara que tinha até 250 mil reais, o que ela está dizendo? O pessoa física ou jurídica, sei lá, até 250 mil reais, não é isso? 250. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai pagar esse cara. Ele não vai perder o dinheiro dele. Quanto tempo pode demorar isso? Para receber, não, para receber rápido.
Em 30 dias você recebe. E muito fácil, você entra no aplicativo e, enfim, você resgata. Mas a questão é, até o banco ser liquidado, no momento que ele tem uma intervenção, até ele ser liquidado, você perde essa rentabilidade. E isso pode demorar 4 meses, enfim, você tem que pôr isso na conta. Então, quando você faz essa conta, vou aplicar porque tem cobertura do FGC, mas esse banco já está aqui na Berlinda. Não vai. Mas o Master, ele estava pagando bem, ele tinha sinais de solidez, cobertura do FGC. Então, todo mundo no mercado comprava CDB do Master para as carteiras, né? Mas qual foi o ponto? Aí começa o envolvimento político, a busca pelo FII ali pela instituição governamental, enfim, que você sabe foi um envolvimento amplo. E aí vem aqueles aportes bilionários de fundo de pensão, e esse cara vai perder, né? Então... Quem colocou mais do que 250 mil não está garantido. Não. É isso aí. Não vai receber. Então... E também, assim, nessa conta, a gente observa muito erro de assessor no mercado que vai lá e aplica 250 mil do cliente. Cara, mas não é isso. Você tem que aplicar um valor fazendo a conta no vencimento, ele tem que estar enquadrado 250 mil. A gente vê muito erro, né? Então, não é por 250 e depois você vai lá e você perde a rentabilidade. Então, eu não vejo problema do mercado oferecer CDB dentro do FGC nessa circunstância, né? Eu vejo problema, obviamente, numa crise estrutural que foi o prejuízo de instituições, de fundo de pensão, que não deveriam ter feito um aporte tão importante, até porque não está dentro da regulamentação de risco, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Não precisa falar o nome, porque até hoje em dia está tudo complicado. Mas você tem algum cheiro de alguma outra instituição que possa... O cheiro do Faria Limer possa passar por episódios como Reale, Master, que foram coisas diferentes, viu, gente? Reale é uma coisa, Master é outra. Esse tipo de coisa. Você tem algum cheiro? Fala assim, Lázaro, tem uns 3, 2, 1, 4. Aí depois no off você me conta. Aqui não precisa contar, não. Tem algum cheiro disso? Assim... O que a Faria Lima sentia antes da quebra dessas instituições? Que não era saudável. Sabia que não era saudável. Mas quando se trata de fraude, a fraude sempre pega todo mundo de surpresa. Né? Então, olhando no aspecto fraude, a gente não tem ninguém no radar. Deixa eu contar para você que às vezes eu pego uma empresa e ela é altamente saudável. Altamente. A gente estava conversando ali no back-office. E acontecem umas surpresas desagradáveis. E o negócio ali está tudo certo. Aí entra a tal da fraude, que às vezes não é visível. Americanas, por exemplo. Total. Acho que foi o maior exemplo. Se trocar a linha do risco sacado, e se tiver uma premissa boa, ninguém pega. E se olhar balanço, o balanço é foto do passado, moça. O cara, para pegar, tem que estar no dia a dia da operação e entender aonde está sendo feitas as transações e aonde está sendo alocada. Sim, exato. Está abaixo do EBITDA, está acima do EBITDA, no caso Americanas. Para quem pega a foto do passado, você viu uma foto... Não serve pra nada. Não tem DUI? Para me provar de onde está o dinheiro? E se não é uma empresa listada, quem que te garante que aquele balanço foi feito de uma forma coerente, balanço correta? É foto do passado. Se o cara for bom, ele faz do jeito que ele quiser e você não pega. Se olhar na foto estática, porque aquilo é a foto de todas as entradas, passivo, ativo, circulante ou não, de um determinado momento do ano ali dentro. Sim. Dependendo das premissas, da forma que ela foi colocada. Se for um trabalho de gente que entende, você olhando e analisando, você não vê. Você fala se a empresa é boa ou se ela é ruim. Sim. O cara, para pegar aquilo... Com base na foto. Com base na foto. Entendeu? Não tem como. Agora, o cara, para descobrir realmente, que deve ter sido o caso do Reale, o cara entra lá dentro e fala, onde estão esses lançamentos? Como que eles estão sendo feitos? Qual a premissa? Por que essa linha está entrando aqui no DRE e não está entrando aqui? Porque tudo está no caixa. E está no caixa, está misturado. Você faz a classificação depois. Esse dinheiro
é operacional, esse dinheiro é não operacional, esse dinheiro afeta o EBITDA, esse dinheiro não afeta o EBITDA. E lá não podia afetar a EBITDA, né? Mas eu acho que assim, isso foi um exemplo do que aconteceu em Americanas, mas no caso da Reag, por exemplo, acho que o maior ponto foi a lavagem de dinheiro, né? Sim. PCC. E é isso, na Real, na minha acho que foi só isso, não foi? Na Real. Foi só lavagem, não? Foi. Eu não sabia, não sei se teve outro tipo. Não só lavagem, mas assim, estruturações tendenciosas e que foram, que captaram recurso, por exemplo, do Master, então que são as estruturações feitas de forma inadequada, questionável, então tem isso também. Te fazer uma pergunta aqui, por exemplo, que é para orientação até minha, né? Que é assim, o cara capta para lavar. Se ele capta, o dinheiro não tem origem. Como é que ele aceita um dinheiro sem origem? Aí tá assim, tá 100% descrito. Eu fiz sabendo o que eu ia fazer. Porque é difícil você aceitar 100, né? Pelo menos, tudo bem, eu entendo. Se é um fundo pequenininho, o cara montou uma gestorinha, está captando ali para fazer uma obra, para construir o primeiro prédio dele. Ele capta de friend families sem olhar o imposto de renda do cara, sem nada. O cara vai lá, estou dando um exemplo de uma construtora. Porque, gente, para você captar um fundo, estou dando um exemplo da construtora, que é coisa parecida. Eu saio captando dinheiro do mercado para fazer alguma coisa. O fundo, ele faz o quê? Ele sai captando dinheiro do mercado, ele remunera por isso para fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Sim. E aí, quando o cara é pequenininho, inocente, um construtor, ele pega dos amigos tudo o dinheiro, ele não está olhando a origem. Agora, uma gestora, um fundo, a primeira premissa é: dinheiro está aqui, da onde está vendo? Pois é. Da onde está vendo? Da onde vem? Né? Exato. Tem que passar pelo compliance e, assim, não existe a instituição não saber que aquele dinheiro é um dinheiro de origem duvidosa. Eu entendo assim. Eu captei o dinheiro na Garim. Eu confio na Garim. Eu não sei da onde vem o dinheiro da Garim. E ninguém abre se a Garim captou de 50, de 100, de 1.000 ou de 2.000 pessoas. Estou dando exemplo, não é o caso dela, tá, gente? Ela não faz isso, né? A instituição dela faz isso. Vamos fazer um fundo qualquer que vai botar dinheiro do Private Equity. Vai me dar um dinheiro, vou captar um dinheiro lá na Faria Lima para comprar uma empresa. Eu confio na gestora do fundo. Se essa gestora captou dinheiro de 2 pessoas, de 3, ou de 300, ou de 5.000... Sim, exato. Eu confio nele. E eu nunca vi ninguém perguntar quem são... Para a gestora de onde veio o recurso. Porque é óbvio que a expectativa é que exista governança. Olha um exemplo. Por exemplo, tem gente que não, mas eu tenho empresários, amigos, que depois que houve a falência, descobriu que tinha fundo de investimento dentro do negócio dele, saudável, mas que esse fundo tinha captado no Master. E ele não sabia que estava no Master. E eu acredito nele, porque ele fechou com uma instituição grande, e pegou 100 milhões. E essa instituição grande captou alguma coisa lá no Master, e ele não sabia. Eu acredito nele, você acredita? Mas, Lázaro, você não precisa ir longe. Tem um case aí de mercado que saiu aí em vários veículos, que é um grande banco, um banco estrangeiro, que fechou a reestruturação de uma empresa que estava sem caixa, que precisava de recurso, com a intenção de captar esse dinheiro através de um IPO. O mercado não proporcionou ali liquidez para um IPO de forma geral. O que ele fez? Ele cobrou 30 milhões para estruturar a dívida. Isso está no balanço, a gente viu, tá? Ele cobrou 30 milhões para estruturar a dívida, ele emitiu debentures dessa empresa e ia distribuir no private para os clientes. Só que a debenture, ela tinha uma série de exigências ali para que o papel fosse regulamentado. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um FIP que comprou essas debentures e eles venderam as cotas desse FIP para os clientes. O que aconteceu? Então, os clientes emprestaram dinheiro para uma empresa com problema de caixa. E o que o banco imaginava? Que depois, no IPO, ia liquidar a dívida. O que aconteceu? É uma operação normal essa, viu, gente? É uma operação normal. O Lázaro vai abrir um IPO e eu preciso preparar essa empresa. É uma empresa que gera caixa, tudo bonitinho. Eu faço captação para isso. E chega lá na hora, não tem.
Pois é, mas o banco fez captação com cliente, pessoa física, que é esse cara aí de 10 milhões, que não quer correr risco, e os clientes fizeram um aporte sem ter um conhecimento ali profundo do risco desse negócio. O que aconteceu? Na hora de pagar, honrar a dívida, não tinha caixa, default, os clientes saíram com zero. E eu conheço gente que perdeu 2 milhões, muita gente. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que é uma prática que acontece no mercado e que o cliente lá da ponta não tem ideia. Assim como ele não tinha ideia que aquilo era uma empresa endividada, também poderia ser um dinheiro sem origem. Mas eu vou te dar um exemplo do que é compliance. A gente pegou um cliente recentemente, um cliente super ok, com liquidez, com patrimônio imobiliário grande, com imposto de renda fundamentado no patrimônio dele. Assim, perfeito, sem nenhum problema. Porém, ele tinha uma pequena sociedade numa casa de família, como eu posso chamar? Casa de garotas, uma casa de família. E a gente negou aquela conta, era um cliente super importante. Por quê? Porque você imagina, a Polícia Federal está batendo hoje em todo lugar. Você imagina a Polícia Federal batendo numa casa de família, que é muito possível. Normal, e pegando ali um extrato da Garim, né, que não tem nada a ver com o cenário, e aí vai colocar, não, ele faz movimentação financeira com a Garim. Até se explicar que a gente não tem nada a ver com aquilo, já contaminou, já virou um risco de imagem. Então, a gente negou o cliente porque a gente chegou até esse momento de entender qual o risco que ele trazia para a instituição. E, nesse caso, era um risco de imagem, né? Não era um risco iminente de uma lavagem de dinheiro, nada disso. Então, assim, quando você tem um compliance atuante, não passa nada. A não ser que você queira que passe. A não ser que você queira fazer vista grossa, e aí tudo bem. E aí ninguém segura, porque assim... Você só descobriu também que na hora que esse cliente estava com você fez um background check dele e descobriu a participação naquela sociedade, certo? Mas isso tem que ser feito antes do cliente entrar. Sim. Né? Porque depois que você libera o contrato para ele assinar, você já tem que entender que ele é um cliente apto a estar na instituição. Entendi. Né? Entendi. Elaine, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você recapitulasse alguns empresários, algumas mensagens que você me deu e desse um conselho final. 2, na realidade. Um sobre a insegurança da reforma tributária, só um conselhozinho final. E o outro é o conselho da Elaine de como ele cuidar bem do dinheiro dele no family office ou não. E aí você vai deixar seu endereço, seu Instagram, todo mundo, e os meninos vão colocar o QR Code e o contato da Elaine aqui. A gente falou tanto que você fala para recapitular, eu já... Recapitular assim, ó. Gente, tá mudando a reforma tributária, isso, cuidado com isso. Do outro lado, quer cuidar bem do seu patrimônio? Primeiro passo, eu acho. Você está acima de 10 milhões lá, procura a gestora. Ah, não, eu estou menos, quero ficar eu mesmo. Tome cuidado com isso. Esse tipo de coisa. Que você já recapitulou, mas vamos lá. A reforma tributária é uma mudança estrutural, tem um impacto muito importante nas empresas, o setor de serviço vai pagar a conta, porque é o setor com maior impacto. Então, para o empresário, eu acho que ele tem que ter muita estratégia e muito cuidado na forma com que ele vai absorver ou vai repassar esse imposto, porque muda o jogo, né? Muda a margem, muda a liquidez, enfim. E ficar muito atento, porque, como eu disse, ainda existem muitas interpretações, o jogo pode mudar, então eu acho que um acompanhamento muito próximo é fundamental. Para a pessoa física, é bem claro e bem certeiro a minha recomendação. Não faça nada de forma amadora. Preste muita atenção no que você vai fazer, procure um profissional. Não haja por impulso, né? Não escuta o cunhado no fim de semana, entenda o que você vai fazer. Seja o amador, não seja o profissional, não seja o amador, né? Seja o profissional, porque o amador
vai pagar a conta. Então, se você se estruturar, você vai passar por esse período sem um impacto, ou pelo menos minimizando esse impacto. Te validando, sabe? Eu falo muito isso. Por mais que você tenha experiência, você seja um cara muito maduro na gestão, na organização de tudo, tudo ainda existe um efeito colateral e um risco. Exato. Que por mais cautela que você tenha, dependendo do cenário, se mudar... Pô, eu estava te dando um exemplo ali atrás, a gente conversando ali. Pô, eu nunca imaginei que uma empresa tal desse problema, de tão estruturada e tão saudável que era. E deu. Ou seja, se com toda a cautela do mundo essas coisas acontecem, imagina você agindo pelo impulso. Exato. Escutando o cunhado, o parente no churrasco, tomando atitudes sem conhecimento profundo da causa. Não tem mais espaço para o amador, não tem mais espaço. Não tem, é isso. Cada vez mais domine as ferramentas para você utilizar o recurso. Se cerque de pessoas que sabem o que estão falando, né? Isso é muito importante. Total. Eu acho. Cara, você que é empresário, você que já tem um patrimônio interessante, tem alguém para cuidar dele para você? Honesto, óbvio, né, meu? Confie na instituição, pesquise a instituição. Tem alguém para cuidar para você focar naquilo que interessa. Pesquise quem é o CPF que vai te atender na instituição, né? Porque isso é muito importante, né? Você tem que sentir confiança, você tem que se sentir confortável. Então, acho que isso é muito importante também. É isso. Elaine, mais uma vez, muito obrigado. Galera do Padrinho Podcast, pensa o seguinte, perguntas para a Elaine. Se interessou esse assunto, quer o contato direto dela, ela disponibiliza para vocês depois. Tá? Como é que tá isso? À medida que o pessoal procurar aqui, o time já vai passando para o time da Elaine lá dentro. Quem tiver mais interesse em entender de multifamily office, quem tiver interesse de entender de family office, de cuidar do dinheiro, de fazer a coisa certa no momento de crise ou não, lembrando que no momento de segurança é duplamente mais importante a gente dar o passo certo. Exatamente. E é isso, é por isso que você está aqui. Mulherada, Obrigada. Segunda vez ela aqui, hein? Se quiser, volta a terceira, a quarta, a quinta, é só aparecer dúvida. E a gente não falou tudo que precisava, né? Tem muito mais assunto. Muito aí mais que a gente assunto. poderia Vamos fazer ter um negócio? abordado. Sim, Se a galera pode perguntar para o próximo tema? lógico. Vamos fazer um negócio? O próximo assunto relativo a mercado financeiro, relativo à oportunidade de investimento, relativo a monetizar o seu dinheiro existente. Todas essas dúvidas. Se você quer sugerir um tema, sugere o tema. Muito bom. Eu vou virar sócia aqui. Exatamente. Já é, né, pô? Já é. Então, fechou? Galera do Padrinho Podcast, pergunta pra Elaine, da Garim. E dá o caminho, então, né? Que Garim Multifamily Office. Aí. Também, se quiser me acessar diretamente, mandar pergunta, vou responder. Meu Instagram é Elaine Pagani. Enfim. Vai estar escrito aqui na tela, Instagram dela, vai estar Garim Multifamily Office, vai botar QR Code se você quiser. Se quiser, você bota o WhatsApp, você bota tudo aqui para tirar dúvida do mercado financeiro. Lembra uma coisa, quanto maior a gente fica, mais sofisticação a gente tem que ter para tomar a decisão certa. E mais frágil a gente está se não tiver com a estruturação correta. Exatamente. Sofisticação é palavra-chave para quem está ficando grande, Elaine. Entendeu? Perfeito. Quando você é pequenininho, você põe dinheiro na poupança. Depois não dá mais, filho. Entendeu? É isso. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Beijo grande. Um prazer. Vai, padrinho. Gostou do episódio? Pede a galera para seguir. Tamo junto.